Olá, estamos de volta com mais um Matemática para Todos, hoje com o assunto expressões algébricas. Quero agradecer nesse momento a presença dos novos inscritos e que, se gostarem do nosso vídeo, das nossas aulas, recomendem para os seus amigos, compartilhem. Isso ajuda a outras pessoas também a terem a oportunidade de aprender um pouquinho mais da matemática. Então vamos ao assunto de hoje. Expressões algébricas. O que é uma expressão algébrica? É algo que nós podemos comunicar de forma numérica ou de forma literal. De forma literal seria letras. Então nós temos aqui na definição. São expressões que apresentam números e letras. Como se daria isso? Então, um exemplo aqui. Eu tenho escrito por extenso o dobro de um número. Veja, eu estou colocando de uma forma genérica um número. Que número seria esse? E aí é que entra a letra, porque eu preciso dar um nome para esse número. Então, esse nome poderíamos chamar de qualquer letra do nosso alfabeto latino. Nós podemos chamar, por exemplo, de X. Então, esse número pode ser o X. E o dobro seria multiplicar por 2, conforme nós já aprendemos em todas as operações. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por 2 o valor de X. Então, aqui eu tenho uma expressão algébrica representada, ó, o dobro de um número, ou seja, 2 vezes x. No caso, aqui também eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Então, nós já aprendemos o que significa quadrado, né? No caso, eu posso pensar em geometria ou posso pensar na potência. Como nós estamos aqui trabalhando números e letras e nós estamos falando de expressões, obviamente, nós vamos falar da álgebra. Falando da álgebra, o quadrado envolve potência. Soma é adição. Então, isso tudo é interpretar aquilo que está pedindo. Então, na matemática, nós também temos a interpretação como no português. Então, quem não vai bem em português, não consegue ir bem em matemática. Por quê? Porque depende de interpretação. E tá aqui para nós, ó, seguindo a receita do nosso bolo aqui. Então, soma de dois números. Se são dois números e nós não sabemos quem são esses números, nós podemos dizer duas letras. Um X, por exemplo, conforme usamos no outro exemplo, e um Y. Então, dentro aqui da expressão que nós colocamos, como é que nós vamos escrever tudo isso? Então, seria o quadrado. Então, se é ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado. Vai ser alguma coisa que vai estar lá em cima. Então, essa alguma coisa eu vou colocar dentro de um parênteses, porque essa expressão é que vai estar ao quadrado. Da soma, se é soma, é mais. De dois números, que acabamos de falar que podemos chamar de x e de y. Então, a soma de x com y. Então, olha só, passamos para a parte literal e numérica dessa expressão dita por extenso. Olha lá, o quadrado da soma de dois números. Podemos fazer isso também com o próximo exemplo. E eu acho que agora já vai ficar mais fácil para vocês irem acompanhando. Olha lá, a soma... Então, a soma dos quadrados de dois números. Então, olha só, a forma que nós estamos falando não é o quadrado de uma soma, mas é o quadrado dos números. Então, esses números podem ser x e y. Então, é eles que vão estar ao quadrado. Repetindo a leitura, olha como fica. A soma dos quadrados de dois números, x e y. O outro exemplo,
a soma do quadrado de um número com o seu dobro. Então, olha só, eu estou falando de um número com o seu dobro. Eu estou falando do mesmo número. Então, nós estamos falando de um número só. Que número poderíamos chamar esse número? De x. Então, a letra poderia ser chamada x. Então, o que vai acontecer? Olha lá, a soma do quadrado de um número, então esse número é o x ao quadrado, olha lá, do quadrado de um número, quadrado de um número, com, então esse com está indicando que eu vou somar com o dobro desse número. O que é o dobro de um número? 2x, então 2 vezes x. Então a expressão está montada aqui, ó, o quadrado de um número somado com o seu dobro. Podemos ter expressões de diversas maneiras. Cada uma delas tem a sua nomenclatura. E nós vamos classificá-las agora, porque só sabendo identificá-las é que nós vamos poder resolvê-las. Então, pessoal, de acordo com a classificação, é que nós temos o tipo de expressão algébrica. Então, no caso aqui, nós podemos ter dois tipos de expressões algébricas, as racionais e as irracionais. Quando eu vou reconhecer que uma expressão algébrica é racional? Quando ela não tem letra dentro da raiz. Então, apresenta uma raiz na expressão e dentro da raiz não tem letra. Então, qualquer situação que eu obtenha letras na expressão, ela é racional, desde que dentro da raiz não apareça a letra. Então, um exemplo de expressão racional. 3a menos 2b. Isso é uma expressão racional. É uma expressão que tem letras, tem número, mas não apresenta raiz com letra. Um outro exemplo de uma expressão racional. 2b mais 3a menos 2c sobre 3. Pode ter fração, não tem problema nenhum. Ela é uma expressão racional. Um outro exemplo também, eu posso ter x mais 1 sobre x mais 2. Então, eu tenho aqui uma outra expressão racional. Podemos ter também raiz quadrada de 2 mais b sobre 3. É uma expressão racional. Por quê? Porque dentro da raiz não tem letra, só tem número. Então, são basicamente expressões que apresentam letras e números e não apresentam letras dentro de radicais. Essas expressões racionais podem ser divididas em inteiras ou fracionárias. Quando que as expressões racionais vão ser inteiras? Quando no denominador da fração não aparecer letra. Então, dos exemplos que foram dados aqui, quais que eu posso considerar como inteiras? A 3a menos 2b, a 2b mais 3a menos 2c sobre 3, e ainda a raiz de 2 mais b sobre 3. E quando que ela vai ser, então, a fracionária? Quando aparecer letra no denominador. Então, dessas, a única que é fracionária é o x mais 1 sobre o x mais 2. É importante saber essa classificação, porque nós vamos trabalhar operações com expressões algébricas e nós temos que saber identificá-las. E eu disse para vocês que as expressões irracionais são aquelas que apresentam letra dentro do radical. Então, qual seria, por exemplo? A raiz
de 2x menos 1. Então, dentro do radical tem uma letra, que é o x. Apresentou letra dentro do radical, é considerada expressão irracional. Vamos ver valor numérico para essas expressões. Bom, então agora, dentro do valor numérico, o que nós temos que fazer? Primeiro, o que é valor numérico? É o valor que a gente atribui a expressões que têm letras para identificar qual é o resultado final das operações quando substituído. Então, no caso aqui, nós vamos chamar de valor numérico o símbolo Vn. Então, eu tenho um exemplo. A expressão algébrica x² menos 2x mais 2 para x igual a 3. Qual é o valor numérico? Então, se eu substituo os números nas letras respectivas, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho x igual a 3. Nessa expressão eu vou ter 3 ao quadrado, porque o x está ao quadrado, menos, aqui 2x é 2 vezes x, lembrem-se do dobro de x, então 2 vezes x, logo 2 vezes 3 mais 2. Então é só mesmo substituir e calcular. Por isso é importante saber expressões numéricas. Por quê? Porque agora eu tenho que saber a sequência das expressões numéricas. Então, primeiro, resolver potências e, se possível, resolver a multiplicação. É a prioridade. Então, nós vamos ter aqui 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, mais 2. Agora, resolvendo na ordem que aparece, eu tenho 9, eu tiro 6, eu fico com 3. Então, 3 mais 2. E, finalmente, 3 mais 2, 5. Portanto, o valor numérico desta expressão é 5. Bem simples assim mesmo. E vamos aos exercícios para que a gente possa entender melhor. Então, aos exercícios, nós temos aqui, escreva só com símbolos matemáticos, ou seja, as expressões algébricas, e classifique essas expressões. Então, na letra A, o dobro do número A somado com a metade de B. Letra B, o número x menos o seu inverso. E letra C, a soma dos quadrados dos números A, B e C. Letra D, a raiz cúbica da soma dos números x e y. E o segundo exercício, se D é igual a n menos 3 sobre 2, lembrando que nós temos aqui uma multiplicação, porque é n vezes n menos 3 sobre 2, calcule o valor de D para n igual a 10. Isso aqui, na verdade, eu vou até adiantar um pouquinho para vocês. Foi colocado de propósito porque é uma formulinha usada em geometria. E nós futuramente vamos usá-las. Então, tudo tem uma lógica para se aprender. Não se aprende por acaso e do nada. Ela tem um sentido. E eu fiz de propósito isso aqui. Só não vamos tocar nesse assunto porque não é o caso. Exercício 3 e 4. Então, o exercício 3, sendo x igual a menos b, mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, calcule o valor de x para a igual a 1, b igual a 5 e c igual a 6. Então, vocês vão resolver, isso lembra uma fórmula para quem já sabe, né? Vai identificá-la. Nós também vamos aprender esse assunto mais para frente, mas aí estamos preparando o caminho para tudo isso. Vamos para o quarto exercício. E o quarto exercício, calcule Vn de 2x ao quadrado menos x mais 3 para x igual a 5, x igual a menos 3, x igual a 0,1. Lembrando, o que é Vn? Valor numérico.
E o que eu faço quando é valor numérico? Substituo o valor dado a ele na expressão e calculo a expressão. Bom, pessoal, estamos terminando mais uma aula e agora sobre as expressões numéricas, né? E que nós vamos ainda dar continuidade por um bom período de aula aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Isso vai nos ajudar a manter o vídeo por muito mais tempo e o YouTube recomendando para vocês. Obrigado aos novos inscritos mais uma vez e que Deus abençoe a todos. Até lá!